A situação do povo brasileiro é muito insegura, na minha opinião, a respeito do palco, do teatro mundial que está começando a mexer com as estruturas no Brasil. Não resta dúvida que haverá repercussões. Com certeza, nós teremos repercussões no teatro político brasileiro a partir do que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente. E os Estados Unidos, de certa forma, estão fazendo o Brasil de um balão de ensaio. Por quê? A mentalidade americana, como a nossa também aqui, já mudou completamente. Eles saíram de uma tendência de esquerda para uma tendência de direita bem definida, bem clara, né? A volta do Donald Trump ao poder é uma clara mensagem do povo americano de que eles não toleram mais a ideologia, a agenda da extrema esquerda comunista, corrupta, né? Porque o governo Biden, cada vez mais vai se descobrindo, foi um antro de corrupção assombrosa, assustadora, principalmente para o americano. Nós aqui no Brasil estamos meio acostumados à corrupção, né? Porque a corrupção vem se instalando no Brasil, acho que desde a independência do Brasil a corrupção existe. Então isso aí, infelizmente, está muito entranhado na cultura brasileira. Felizmente, a maior parte da população brasileira, sem dúvida nenhuma, também já deu esse recado quando elegeu Bolsonaro em 2018. Não resta dúvida. O que aconteceu em 2022 é um grande mistério, para não falar outra coisa, né? Porque os eleitores da esquerda brasileira, do Lula, do PT, da ditadura de extrema esquerda brasileira, estão exclusivamente nas famosas caixinhas mágicas, né? A gente sabe muito bem tudo isso daí. Porém, o que está transcorrendo no governo americano, no Congresso americano, na justiça americana, em relação à ditadura brasileira, está cada vez mais volumoso, cada vez mais intenso, cada vez mais forte. Os recados estão sendo dados, só que estão sendo dados em doses homeopáticas, de forma que não aconteça um fogo de palha, de forma que não aconteça um fogo fato, que a gente costumava falar atualmente, aquele falso fogo que na verdade não passa de uma luz e a gente às vezes acha que está pegando fogo, que vai desaguar em alguma coisa boa para nós. Ainda é muito cedo para falar isso, mas não resta dúvida de que o pânico está instalado na esquerda brasileira como um todo, mais especificamente nos patrocinadores da esquerda brasileira, da extrema esquerda brasileira, que são os meios de comunicação, a grande imprensa, né? Globo News, UOL, Band, essa lixarada toda que ainda se pretende chamar de jornalista e que não tem competência nenhuma para jornalismo, é meramente militante, muito bem pago, regiamente pago, para ficar elogiando o que não tem como ser elogiado, porque o governo Lula, o governo da extrema esquerda brasileira, a ditadura brasileira, não vai a lugar nenhum. Pelo contrário, só está andando para trás. Nós estamos cada vez mais pobres. A ditadura da extrema esquerda, mais uma vez, está empobrecendo o Brasil, está levando as empresas brasileiras à falência, tanto as particulares como as públicas, só que as públicas vão ser protegidas pelo nosso dinheiro compulsoriamente. Nós não temos direito de dizer que não queremos salvar o Correio, ou a Petrobras, ou o Banco do Brasil. A gente não tem direito de fazer isso. Mas todas essas empresas estão fechando prejuízos monstruosos, muito maiores do que sequer a gente pode imaginar, porque esses resultados ainda são manuseados, são manipulados para tentar reduzir o estrago. Agora, o estrago é muito maior. O dia que esse governo acabar, seja daqui a 2 anos ou menos,
assim torcemos todos nós saberemos que o buraco é muito mais embaixo e a tragédia econômica do Brasil é imensa. Vai ser pior do que foi o final trágico do governo da terrorista Dilma, né? Vocês sabem muito bem que ela foi terrorista, né? Então, a nossa situação é gravíssima, é seríssima, mas a ditadura continua muito forte, muito enraizada, principalmente, como você já sabe, no Supremo Tribunal Federal, que é a raiz desse poder da extrema esquerda no Brasil, né? Se não fosse o STF, provavelmente o governo Lula não sobreviveria, nem esses 2 anos que já passaram, não sobreviveria, não teria condição. É meramente pela intimidação, pelo poder da justiça, que no Brasil nem devia se chamar mais justiça, porque de justiça não tem nada, é meramente uma ditadura, fazendo tudo aquilo que uma clássica ditadura fez pela história do mundo inteiro, né? Na Alemanha nazista, na Itália fascista, na Rússia stalinista, na Coreia do Norte, né, do Kim Jong-un, na Venezuela do Maduro, como é que chama? Do Ortega, na Nicarágua do Ortega, na Cuba do Fidel e do Che Guevara. É meramente mais uma modulação de uma ditadura pavorosa, medonha, perigosíssima, e todos nós temos cada vez mais medo de opinar, porque realmente é uma situação muito grave que nós vivemos. Mas, felizmente, os ares que vêm do norte, que vêm lá da América do Norte, estão soprando muito forte aqui, tem a tendência de acabar virando uma ventania, ou quem sabe até um grande tufão, e a gente acabar tendo que rever essas instituições ditatoriais. O Brasil tem que rever suas posições e rever suas atitudes. Assim nós sonhamos, torcemos e esperamos. Mas até o momento os sinais ainda são frágeis, são dúbios. Falta um posicionamento mais preciso do governo americano, da justiça americana, né, do Congresso dos Estados Unidos, que são órgãos extremamente democráticos, de uma verdadeira república. Nós esperamos que esses movimentos dele, que estão sendo graduais, porque tem que ser feito de uma maneira madura, séria, clara, que não tenha volta, tá? Porque medidas atabalhoadas, precipitadas, têm a tendência a ter que recuar. Então, eu acredito que o que está acontecendo no Congresso americano, na Justiça americana e na presidência dos Estados Unidos são atitudes muito maduras. Elas são tomadas gradualmente, totalmente baseadas nas leis dos Estados Unidos e alguns tratados internacionais dos quais o Brasil é assinante. Tá? Então, não é só o que o pessoal gosta de falar, que a justiça americana não pode se meter no Brasil. Acontece que o Brasil firmou tratados internacionais de respeito aos direitos humanos, de respeito à liberdade de expressão. E o Brasil está desrespeitando absolutamente tudo. Tudo. A justiça brasileira foi jogada no lixo nos últimos 7, 8 anos, mais ou menos. A justiça brasileira foi sendo jogada no lixo. Em todas as instâncias, tá, gente? Não é só no Supremo Tribunal Federal. Em todas as instâncias, a justiça brasileira hoje em dia não é mais confiável. Não é mais confiável, infelizmente. Até se você for um juizado especial civil, o antigo juizado de pequenas causas, você vá com cuidado, vá pensando 10 vezes antes, porque, infelizmente, a justiça brasileira perdeu a confiança do povo brasileiro. Tá? Antigamente, não. Você ia ao juizado especial civil como consumidor, lutar pelos seus direitos. Você era muito bem recebido, muito bem respeitado, tá? E valorizado. Eles realmente faziam um trabalho de equilibrar a força entre um consumidor e um fabricante, um produtor. Então, hoje em dia, não é mais assim. A justiça brasileira está completamente corrompida em todas as instâncias. Mas esperamos que esses ventos que vêm do norte venham para refrescar essa ditadura e talvez varrer essa ditadura brasileira para o inferno, que é onde ela devia estar há muito tempo. Até a próxima.